Oi, gente. Bem, hoje nós vamos fazer a correção, né, da atividade e, de certa forma, também é uma revisão para a prova. Vocês farão prova próxima semana, então, próxima semana não terá nenhum vídeo postado porque vocês estarão em prova. E desde já vou tirar dúvida aqui. Quem tiver dúvida, até o dia, véspera da data que vocês vão pegar a prova na escola, vocês podem me perguntar à vontade. Depois disso, não tenho como mais responder porque vocês estarão em prova, tá ok? Então, deixa eu só desligar bem aqui minha internet, senão vai chegar a mensagem. Então, vocês estarão fazendo prova, então nesse período de prova vocês não tem como estar me perguntando nada, porque eu não vou responder, tá? Então tirar dúvida é agora. Vamos fazer a correção agora da aula, do exercício da videoaula 5, né? Sobre povo, cultura e nação. Primeira questão. Cite exemplos do que pode se considerar cultura. Aqui eu não estou pedindo o conceito de cultura. A gente sabe, né, que cultura, identidade cultural, né, são os hábitos, as crenças que as pessoas compartilham, né? Mas aqui eu estou perguntando exemplos de cultura. Então, quais são os exemplos de cultura? Um hábito alimentar, uma festividade, né? Algo que, por exemplo, um carnaval, é, festa, por exemplo, a religião, a língua. Isso tudo é exemplo de cultura. É só isso. Cite exemplos do que se pode considerar cultura. Isso é para citar os exemplos. Segunda questão. Baseado no conceito de nação, cite exemplos de nações dentro do território brasileiro. Então, ok. Nação dentro do território. O que é nação? A gente tinha dito que nação é um grupo de pessoas, né? Grupo de pessoas que compartilham da mesma identidade cultural, são ligados por esses costumes, essas crenças. Isso é nação. Então, dentro do território brasileiro, nós temos nações. E aí é onde entra a questão. Né? Eu estou falando dentro do Estado, com E maiúsculo, Estado brasileiro, nós temos algumas nações sim. Quem? Tem nação japonesa, tem japoneses aqui no Brasil que mantêm as suas tradições. Tem italianos? Tem sim. A gente estudou ano passado, quando a gente estudou Rio Grande sobre região sul, a gente viu que em Santa Catarina tem uma cidade chamada Pomerode, e lá as pessoas guardam, né, as suas tradições, né, as tradições. Da Alemanha ou Itália, seja qual for, né? Temos a nação brasileira, né? Logicamente, está no próprio estado, mas assim, falando de nação, a gente está falando de povos de outros lugares que estão aqui guardando a sua identidade. E esses são os exemplos de nações dentro do território brasileiro. Eu espero que vocês tenham entendido. Estou falando de outros povos que mantêm suas tradições aqui, mesmo morando no Brasil, tá ok? Terceira questão. Qual o conceito de Estado? Então, o que é o Estado? O Estado é exatamente a nação sendo com as suas leis próprias e governo, e um sistema de governo. Então, Estado é nação, né? Que é aquele grupo de pessoas que se mantêm unidos pelas suas tradições, mas que estão sob um sistema de governo e leis e instituições próprias. Isso é Estado. Então, grupo de pessoas com a mesma identidade dentro do território dentro de um território, sob leis e um sistema de governo. Isso é Estado. O Brasil é somente uma nação ou um Estado? Por quê? Então, o Brasil é um Estado ou é somente uma nação? O Brasil, né? A nação brasileira está dentro de um território, né, delimitado por fronteiras e que existe sim leis próprias, uma constituição. Então nós somos o quê? Um Estado.
Por quê? Eu acabei de dizer a resposta. Exatamente porque nós somos Estado, porque estamos sobre uma Constituição, um sistema de leis e um governo. Essa é a resposta, tá ok? Fizemos aqui a correção da atividade da videoaula 5. Vamos agora para correção da videoaula 6, ó. 6. O que são as minorias nacionais? Cite exemplos. Então, a gente viu, né, sobre aqueles países, né, que são aquelas nações que são consideradas ainda subjugadas, ou seja, não são soberanas, não são totalmente independentes. Por mais que tenham feito alguma revolução, tenha passado por um período de guerra, mas ainda não foi aceita sua soberania. Então, continua sendo uma minoria. Cite exemplos. No próprio livro de vocês tem vários exemplos, né, de minorias. Tem os País Basco, Chechênia, Irlanda do Norte, Kurdistão, vários exemplos, vocês podem citar. Segunda, qual a diferença de limite e fronteira? Eu coloquei para vocês que usualmente, limite é uma convenção criada para... A gente geralmente fala em limite entre municípios, né? Quando termina um município e começa o outro. E fronteira, geralmente a gente fala de país, né? E divisa a gente se refere a estado. Mas no próprio texto ele fala que limite é uma convenção criada pelo ser humano, onde termina e inicia um território. Já a fronteira é uma faixa de terra maior. É como se fosse assim, o limite é uma placa que eu coloquei, ou eu determinei que essa árvore aqui vai ser o limite de um lugar, onde termina esse lugar e começa o outro. A fronteira é tudo aquilo que separa naturalmente, por exemplo, um rio. Esse rio todo aqui é a fronteira. Tá entendendo? A fronteira é que está separando um lugar de outro. Então, assim, o limite é determinado no papel. A fronteira não é. A fronteira é naturalmente. Ela vai marcando ao longo do limite, mas ela faz o seu próprio caminho, tá? Terceira, como eram as fronteiras antigamente e como são hoje? Bem, antigamente, né, as fronteiras, elas eram de formas físicas, elas eram de fato barreiras físicas. Elas eram estruturas mesmo construídas, poderia ser um muro, como o caso do Muro de Berlim, a Muralha da China, poderia ser algo bem construído, bem delimitado fisicamente. E como são as fronteiras hoje? Hoje as fronteiras, elas são, na maioria, elas são só mesmo através de algo que eu estabeleço. Elas não são fronteiras físicas, elas não são de forma física. Elas são mais ideologicamente, tá entendendo? São fronteiras ideológicas. É algo que eu determinei que vai servir para separar e pronto, tá? É a mesma coisa que eu pegar duas turmas, eu pego o 8º e 9º ano, coloco em uma só sala, eu não delimitei por nada. Mas, e aí eu digo, não, todo mundo vai fazer a prova junto aqui na mesma sala. Só que, ideologicamente, você, pelo seu costume, você já sabe, você não é do 9º ano, você é do 8º. Então, você sabe, mas não tem nada dividindo ou impedindo você de passar para o outro lado. Ou de sentar perto de alguém do 9º ano, mas você sabe que você é do 8º, tá? Esse é um exemplo assim meio que... Mas é para te explicar como são as fronteiras hoje. Quarta, qual o objetivo da construção do Muro de Berlim? Então, eu falei, né, que o Muro de Berlim, ele foi construído, né, na cidade de Berlim, né, a Alemanha. Ele serviu para separar, né, uma parte da Alemanha que estava sob não é sob o domínio, o que estava ideologicamente seguindo o capitalismo, e o outro lado que estava ideologicamente seguindo o socialismo. E aí foi feito esse muro e foi dividido.
E, na verdade, foi uma construção que realmente dividiu pessoas, as pessoas eram impedidas de passar e tudo mais. Tá ok? Então, esse foi o objetivo da construção, né? Dividindo ideologicamente o mundo capitalista, ou a Alemanha capitalista, né? Que era a Alemanha ocidental, oeste, e dividindo a Alemanha socialista, que era o lado oriental, o lado leste, tá ok? Então, fizemos a correção dessa atividade. Vamos agora para a atividade da aula 7. A atividade da aula 7, eu pedi para vocês fazerem um texto, né, de no mínimo 10 linhas, falando sobre a relação das projeções, as formas de representar o território e o que eles querem passar com as suas ideias. Bem, gente, nessa questão, né, nessa atividade, ela é uma atividade pessoal, mas assim, baseada no que a gente estudou sobre projeções. Então, você ia falar dos tipos das projeções, né, do que a gente viu, né, da cônica, da azimutal, que é a mesma coisa que plana, e da cilíndrica. Você ia falar sobre cada uma das projeções, o que são as projeções, para que elas servem, quais são os tipos de projeção e por que existem esses tipos. Por que eu uso a cônica? É quando eu quero representar o quê? Geralmente a cônica é quando eu quero representar parte de um hemisfério ou de outro, né? Geralmente o que está mais perto da linha do Equador vai ficar um pouco deformado. Aí tem a cilíndrica, que geralmente quando eu quero representar algo dos polos, eu não consigo com a cilíndrica, não sai perfeito. E aí você falar por que acontece. Aí tem a questão da projeção de Peter e de Mercator. Qual é o uso dessa projeção, dessas projeções para representar o território? Por que eles querem passar com essa ideia? Eles querem transmitir a ideia deles. Por exemplo, se eles querem falar que economicamente o Brasil é mais poderoso, ele pode criar uma projeção de uma forma que o Brasil no mapa fique bem grande, maior do que o que na verdade é. Entendeu? Por exemplo, no mapa mundi, a Espanha é minúscula em relação ao Brasil. O Brasil é enorme em questão de território e é. Só que se eu quero dizer que o Brasil é um país subdesenvolvido e tal, eu posso criar uma projeção, né? Hoje não se pode mais fazer isso, mas antigamente eles faziam. Desenhando o Brasil bem menorzinho, menor do que a Espanha, e botando a Espanha bem grandona, sendo que na verdade não é. Então, é isso que vocês iriam retratar no texto. Qual é a ideia, né, dessas projeções? Por quê? O que eles querem passar e utilizar? Então, projeção não é só uma coisa, desenhar mapa, não. Eu desenho, ali eu estou mostrando uma ideia. Estou mostrando algo que eu quis, algo de novo que eu criei, tá ok? Bem simples também. Agora nós vamos para vídeo aula 8. Atividade da vídeo aula 8. Por que acontecem as transformações no globo terrestre? Então, né, nós vamos falar agora daquela parte mais de continente, de divisão. Então, por que acontecem essas transformações, né, no globo terrestre? As transformações, elas acontecem exatamente fisicamente, devido à movimentação das placas tectônicas. Lembra do Pangeia? No início era tudo unido e devido ao movimento de placas que se movimentam até hoje, as coisas os continentes, né, as terras emersas, eles foram se distanciando uns dos outros e ficando nos lugares que a gente conhece hoje. Então, é por isso que acontece. Fisicamente, é por isso. Segunda questão. O que significa dizer, um errinho bem de digitação, botei continuando. O que significa dizer as áreas emersas ocupam menos da metade da superfície? O que eu estou querendo dizer quando eu falo áreas emersas ocupam menos da metade? Estou querendo dizer que o que é emersas? Exatamente, emersa, emergiu a terra, a parte de terra.
falando de terra, não estou falando dos oceanos. Estou querendo dizer que os continentes, né, eles ocupam menos da metade da superfície. Estou falando de continente. Isso é querer dizer áreas remessas ocupam menos da metade. Estou querendo dizer que os continentes ocupam menos da metade. Terceiro, qual o maior e menor continente em extensão? Gente, é só olhar para aquele gráficozinho que eu coloquei na videoaula. Eu até disse que esse texto não estava assim bem detalhado no livro de vocês e eu coloquei baseado no livro que a gente usou na coleção passada. Aí vocês não chegaram a usar, mas é da coleção passada. Qual é o continente de maior extensão? É só você olhar nos milhões de quilômetros quadrados. O de maior extensão no quadrinho é Ásia, 44,5 milhões de quilômetros quadrados. E o de menor, o continente de menor, é Oceania. Oceania, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quarta questão. Qual o maior e menor oceano? Da mesma forma, a gente pode olhar no quadro e vem falando sobre os milhões de quilômetros dos oceanos. Qual o menor? O menor é o que está marcando 12 milhões de quilômetros quadrados, que é o Oceano Glacial Ártico. Se a gente fosse falar dos três, não colocando os glaciais, falando só dos três com água em si, né? No estado líquido. Então, Pacífico, Atlântico e o Índico. Qual o menor? É o Índico. Qual o maior? O Pacífico. Mas aqui ele perguntou englobando os 5, né? Entre os 5, o glacial ártico é o menor e o Pacífico sim, continua sendo o maior. Então, só foram essas as questões. Esse capítulo é bem menor. Eu quero dizer para vocês têm a data, acredito que vocês já devem ter sido informados da data de pegar a prova. Peguem a prova na data, devolvam na data, porque assim todos nós estamos em isolamento, né? Então não tem como nós, professores, ficarmos indo mais de 2 vezes na escola pegar a prova, não. Foi como aconteceu no mês passado, né? Que a gente precisou ir mais de uma vez, porque no dia marcado os alunos não devolveram. Inclusive, tem 2 alunos que eu não recebi prova deles. Eu já coloquei as notas na ficha, já tá tudo direitinho. E eu não recebi prova de 2 alunos. Então, por favor, devolvam na data. É prova, apesar de ser em casa, mas é prova. Tem data para ser entregue, tá ok? E, infelizmente, quem não me entregar ou quem não entregou atividades das videoaulas 5, 6, 7 e 8 até hoje, que era a data que eu tinha colocado, na verdade até ontem, mas eu tô dando até hoje, infelizmente vai ficar sem a pontuaçãozinha lá pelas atividades, tá ok? Então, já foram avisados, só a gente tem que cumprir mesmo as datas, viu? Então, se tiverem alguma dúvida, me perguntem, menos na semana que vocês estiverem com a prova. Aí eu não tenho mais como responder. Então, se tiver alguma dúvida, ainda dá tempo de tirar, tá ok? Então, forte abraço, até mais.